Muito bem, meio-dia e 26 minutos, chegou a hora aí de almoço de negócios. A parceria da Macaúbas FM juntamente com a Simac é um bate-papo super bacana, hoje com o nosso tema aí, felicidade no trabalho como estratégia aí de gestão. Presente em nosso estúdio aí, a Camila Cunha, representando a Simac, e também o André Cambuí. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos aí. Eu acho que o André comigo, creio que seja a primeira vez, né? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. E Camila, sempre bem-vinda aí. Ela acho que é a terceira vez que eu vou bater um papo com a Camila presente aqui com a gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos empresários, nossos associados. Primeira vez que eu estou aqui com o Felipe e vamos falar um pouco sobre negócios. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar aí, né, sobre a motivação, o engajamento e a produtividade das pessoas em um ambiente de trabalho saudável. A Simac, em parceria com o Sebrae, traz para Macaúbas a palestra Felicidade no Trabalho como Estratégia de Gestão com a palestrante Alana Salles, que será aí no dia 24, próxima sexta-feira, aí, às 7 da noite. Nós estamos aqui com a consultora de gestão de pessoas, né? A Camila Cunha, representando a Simac, e o André Cambuí. A gente vai falar aí sobre o respeito deste tema. Vamos começar aí. A Simac, mais uma vez, está procurando desenvolver o comércio local e o bem-estar das empresas através de parcerias e conhecimento. Por que abordar este tema? Pois é, Felipe. Esse tema ele é super importante porque no mercado de trabalho a gente tem muitas mudanças, né? E em parceria com o Sebrae, a gente trouxe esse tema do Felicidade no Trabalho como estratégia de gestão, porque no mercado de trabalho, aí, ao longo da história, né, nós tivemos várias mudanças. Se a gente pegar lá no final do século XIX, começo do século XX, com a Revolução Industrial, a relação dos trabalhadores, né, com o chefe, era a questão de resultado, né? Então, era só resultado, produtividade a todo custo, não se dava muita importância para a questão humana, a questão de pessoas, né? Aí, a partir lá da década de 30, né, 1930, começou a ser implantado, mas isso lá nos Estados Unidos, né, nas indústrias, nas fábricas, começou a ser implantado a questão do departamento pessoal, né, os recursos humanos. Só que ali a questão era mais para tratar das partes burocráticas, né, questão de registro, a ficha de cadastro, quanto que a pessoa tem que ganhar, né, toda aquela parte burocrática, né? E chegou aqui no Brasil, com o aumento aí das empresas, da tecnologia, até os anos 90 aqui no Brasil, o foco das empresas de RH era mais isso mesmo. Era a questão de departamento pessoal, quanto que a pessoa tem que ganhar, se ela rescindir o contrato, quanto que ela vai receber de FGTS, INSS, era só naquela parte, né? E com os estudos aí recentes, foi abordado que a questão humana está sendo cada vez mais significativa, né? Então, você se importar com o bem-estar do seu colaborador é crucial para a gente conseguir mais produtividade. E isso foi feito, inclusive, com relação, por exemplo, à iluminação. A questão de iluminação do ambiente, ferramentas de trabalho, tudo aquilo era muito importante para o empresário perceber que com a estrutura que você dá para o seu colaborador, ele produz mais. Então, hoje em dia, isso está cada vez mais sendo implantado nas empresas, de você dar essa importância para o ambiente de trabalho mais sadio, aquela relação com o seu colaborador de uma maneira mais próxima, né? Você entender as necessidades do seu colaborador, porque quando ele consegue fazer tudo isso, ele tem essa base, ele tem essa estrutura, ele se sente melhor e ele produz mais. Então, acaba impactando diretamente em vendas, né? A gente está falando aqui de vendas, que é o que os empreendedores se preocupam bastante. A felicidade no trabalho impacta em vendas. Então, a palestra com a Alana Salles, que nós teremos na sexta-feira, vai abordar dicas e estratégias para os empresários implantar nas suas empresas. Isso mesmo, né? A parte humana sempre, eu acho que tem que ser prioridade de qualquer área. Com certeza. Tem que ser sempre a prioridade. Vou fazer uma pergunta agora aqui para Camila. Com a correria, ansiedade, né? A gente vê muito acontecendo isso hoje, a síndrome de Burnout. É possível dizer que existe felicidade no trabalho, Camila? Sim, é possível dizer que existe felicidade no trabalho e é preciso começar a levar a sério
a felicidade no trabalho, né? As empresas precisam entender a potencialidade de usar isso como uma ferramenta de gestão. Não é fácil, é um caminho longo, difícil a percorrer, mas, como o André falou, o setor de recursos humanos ele vem usando o termo da palavra, buscando ser mais humano. Antes era mais, né, a questão documental, a questão do departamento pessoal mesmo. E aí, depois da pandemia que a gente sentiu, né, um lado nosso fragilizado, a gente viu que a gente precisou ficar isolado, longe de pessoas. E quando a gente voltou a conviver, a gente passou, né, aí por um processo doloroso de ressocialização. E daí vieram, né, demissões em massa, demissões silenciosas. O que são as demissões silenciosas? É quando o funcionário ele faz apenas o básico para não ser demitido. Ele não se compromete mais com a empresa, ele não se preocupa mais com os resultados da empresa. Ele vai, cumpre a hora dele, faz o básico só para manter aquele emprego como fonte de renda e para pagar a conta. Então, a gente tem percebido muito isso e recebido muito essa queixa dos empresários, né? Meu funcionário não produz, meu funcionário não é proativo, meu funcionário não é engajado, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço com o meu funcionário, né? A gente tem ouvido muito, pessoalmente aqui em Macaúbas, né, Dé? E aí a gente começa a se questionar, né? E o que você faz pelo seu funcionário? Hoje a gente não vê mais o profissional e o pessoal separado. Não existe mais essa história de que o funcionário chega na empresa e deixa os problemas em casa. Ou chega em casa e deixa os problemas na empresa. Nem tem como esquecer. Não tem, o ser humano é um só, né? E aí, quando a gente parte desse pensamento de que o ser humano é um só, a gente vê que o impacto do trabalho na vida das pessoas é muito grande. E se o ambiente de trabalho não é legal, a gente tem pessoas adoecidas, pessoas que não estão bem nas suas relações, não estão bem em casa por causa de um ambiente de trabalho tóxico. E da mesma forma, um ambiente de trabalho que valoriza o funcionário, um ambiente sadio, transforma essa pessoa. E aí a gente consegue ver potencialidades, consegue ver pessoas que se realizam através dos seus trabalhos. Então, sim, é possível e existe felicidade no trabalho. A gente tem uma frase que diz assim, se você trabalha com o que você ama, você nunca terá que trabalhar. É mito, porque mesmo amando o que você faz, você tem dias que vai estar cansado, tem dias que vai desejar parar, tem dias que vai, né, respirar fundo. E também o inverso, né? A gente não precisa mais suportar um ambiente de trabalho ruim. Ou o patrão suportar um funcionário que não se dedica ao trabalho só para executar aquela função. Eu acho que nós estamos num ciclo vicioso ali, que um está refém do outro. O patrão está refém do funcionário, porque ele precisa que o funcionário trabalhe para a empresa dele rodar. E o funcionário está refém do patrão, porque ele precisa de um salário, de uma renda para pagar as contas dele. E aí a gente traz essa visão dos recursos humanos, do que a gente pode fazer para que realmente os nossos funcionários vistam a camisa da nossa empresa, produzam, estejam felizes, satisfeitos, vendam, batam metas, entreguem resultados, paralelamente ao crescimento empresarial, ao desenvolvimento econômico e a todo o resto que a nossa sociedade prega. Então, eu acho que tudo vem do ser humano e das pessoas. Às vezes a gente está olhando muito aí para o marketing, para as finanças, para vendas, para muitas outras coisas e a gente não está olhando para as pessoas, que é a base fundamental da nossa empresa. E é para onde a gente precisa olhar. Essa palestra vai falar muito disso e ensinar, né, os empresários um pouco de como aplicar para que eles tenham funcionários felizes, engajados e cumprindo aí a missão da empresa. Com certeza, sim. Só acrescentando o que Mila está falando, esse tema, porque a gente fala assim muito do futuro, né, as novas tendências e tal. E esse tema, ele já é o futuro, porque essa questão humana, ela é o assunto do momento, né?
Então, assim, as mudanças já estão acontecendo, né? E por isso que a gente traz a palestra, porque Macaúbas e região tem que estar inserida nessas mudanças, né? Tem muitas empresas aí fazendo experiências, né? Em questão de produtividade. A pandemia, ela teve um impacto negativo e também teve um impacto interessante também, que em empresas de cidades grandes, né? Essas empresas que têm muitos funcionários, que muitos começaram a trabalhar em home office, né? Apesar de ter esse lado da questão que afeta a saúde, o síndrome de Burnout e tudo isso, e tem o outro lado também, que tem empresas que deixaram... Eu tenho uma prima, por exemplo, que trabalha em São Paulo, que ela trabalha em uma empresa maior e desde 2020 que ela estava em home office, né? E quando foi o ano passado, 2022, eu conversando com ela, eu continuo em home office. Aí eu falei assim, mas por que você continua em home office se desde 2021, né, começou a vacina, né? As coisas foi voltando ao normal. Ela falou, porque o pessoal em casa, trabalhando em home office, que todo mundo tem meta, né? O pessoal estava batendo mais as metas trabalhando em casa do que presencialmente. Então, assim, você vê, a empresa adotou, então, uma outra postura. A pandemia mudou também, né? Um pouco essa questão, visando o lado de produtividade e resultado, mas entendendo que o funcionário, no caso deles, né? Estava rendendo mais trabalhando em home office do que na empresa, né? Então, ou seja, é uma experiência, são mudanças que vão acontecendo, né? A gente sabe que cada local tem uma situação diferente, mas são mudanças. E o tema vai mostrar justamente dessa nova tendência que está acontecendo no mercado. Inclusive, em alguns países, né, já vem se discutindo a carga horária de trabalho ser Jornada de de 4 trabalho. dias. Né? Tem. A gente já tem até empresa em São Sim, Paulo né? testando isso, porque comprova que o Os dias trabalhador úteis, é né? mais produtivo. Tailândia. Se não me engano, já adotou na Pois Tailândia. é, E no o Reino Unido trabalhador também. ele é mais produtivo, ele produz mais em 4 dias do que em 5. Lá tá de Então, segunda a quinta. É? Na Tailândia eu li uma matéria falando sobre isso. Se não me engano, de segunda a quinta, dias úteis, sexta, sábado, né? Alivia um pouco a carga. É isso. Mas tem todo um viés, né? Porque a gente tem que olhar o lado da economia, tem que olhar o lado da produtividade. Então, assim, não é simplesmente fazer. Né? Um estudo precisa ter comprovações científicas para que a gente também não prejudique e tenha aí, né, um prejuízo, uma perca grande, né, num processo aí que a gente sabe que vive num mundo bem capitalista. Sim, essa síndrome de Burnout também vai dar pressão também, né? Às vezes que a pessoa... tem gente, tem funcionário que ele mesmo se autopressiona. Isso No mesmo, seu né? cargo. A autocobrança. Aquele sentimento de, não estou conseguindo desenvolver, eu estou me sentindo inútil na empresa. A felicidade, na verdade, ela é um termo bem subjetivo, né? Sim, Porque, por exemplo, felicidade envolve motivação. Então, o que me motiva? Tem coisas que me motivam, tem coisas que para Camila motiva diferente, né? sim. Então, assim, o desafio do empresário é isso, justamente isso, de reconhecer na sua equipe as características dos seus funcionários, né? Então, eu tenho funcionários assim. Por isso que é bom, na palestra, ela vai dar essas dicas também, de você ouvir o funcionário, né? Quais são os problemas que está tendo? Você acha quais são as dificuldades? Eu acho isso, isso e isso. Então, você elencando, fazer um checklist, por exemplo, dos problemas, você trabalha em cima disso, né? Pegar a qualidade de cada. A qualidade de cada um, quais são o tipo de trabalho, as ferramentas que podem ser melhoradas, né? Então, a palestra vai abordar todas essas características, né? Recentemente eu fiz uma formação em análise comportamental e a gente muda o olhar depois que a gente passa a saber, assim. Cada ser humano é único e quando a gente entende isso, a gente não trata ninguém igual. Que a gente tem muito isso. Eu trato meus funcionários todos iguais. Eu trato os meus clientes todos iguais. Mal sabe você que está fazendo errado, Exato. né? Porque se nós somos pessoas diferentes, não tem por que sermos tratados iguais. Acho que cada um Então, tem quando seu a jeito. gente começa a entender isso, e eu digo agora para você que está ouvindo, que está trabalhando e se sente, né, insatisfeito, infeliz com o seu ambiente de trabalho, talvez você só esteja na função errada. Eu falo Exato. com as pessoas, a gente fez um caça-talentos recentemente lá na CIMAC, e eu disse isso, não existe funcionário ruim ou emprego ruim. Existe a pessoa errada na vaga errada. Exato. Né? E se a gente for ver, eu brinco que tem gente que ganha para testar colchão, ganha para dormir. Tem gente que ganha experimentando cervejas, vinhos. Já vi também. Então, Degustador.
Então, e aí a gente começa a ver, né, que tem emprego e tem lugar para todo mundo no mercado de trabalho. Basta você saber no que você é bom, qual é o que melhor o seu perfil desempenha dentro dessas funções do mercado de trabalho. Porque a partir daí você começa a se encontrar. Se você não se conhece, não sabe no que você é bom, você vai ficar aí batendo cabeça, desmotivado, se cobrando e fazendo coisas que, né, sabe aquela fase da vida que a gente chega e fala, gente, eu me achei. Eu me achei. Gente, eu me achei. É fase. bem isso aí. É você descobriu no que você é bom. Aí você tá fazendo um negócio que você vê que vai dar certo, porque você fala, meu Deus, como eu sou bom em fazer isso. Aí começa a fluir, cara. Acho que você também tem que ter aquele sentimento que você quer fazer aquilo. É tão legal que você se descobre, cara. Acho que... E você, ainda mais quando você é novo, você tá naquela fase de descobrir o mundo, de aquela euforia toda. Aí você vai e vê que aquele negócio não é pra você, e você volta. Eu tô falando até um pouco de mim. Aí você volta ali. Aí, mas acho que quando a gente tem um sentimento de trabalho, algo que a gente se dá bem, acho que é bom a gente correr atrás sempre. Com certeza. Eu sempre procuro isso. E eu gosto de ser honesto. Acho que o funcionário tem que ser honesto. Claro. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Eu aviso o patrão, conversa, igual o Camila falou. Esse diálogo entre funcionário e patrão, acho que qualquer empresa deveria ter sempre. Exatamente. Porque às vezes não adianta você colocar um cara com habilitação A para dirigir um carro. Porque Exatamente. ele só sabe moto. É por isso que é felicidade como estratégia de gestão, né? Isso. O empreendedor sabendo disso, às vezes ele tem lá um super talento dentro da empresa dele que está no local Que ele não errado, como descobriu. Camila falou, e não descobriu, né? E pode ser uma máquina de vendas que pode trazer resultado para ele, né? É isso Só mesmo. encaixar. E a gente pensa muito que a sacada está no momento da contratação. Se você contrata mal, nada que você faça vai fazer aquela pessoa ir bem. Se você não estudar a vaga, não estudar o perfil que você quer, não estudar cada candidato e fazer uma boa seleção, você está fadado ao fracasso. Porque você vai morrer de treinar aquele funcionário, você vai falar, você vai investir nele, e aí quando você vê, você vai falar assim, poxa, não está dando certo, né? Nada na minha empresa está dando certo. Eu não consigo que meus funcionários façam as coisas que eu quero. Porque talvez você começou mal pela contratação. Não tem coisa melhor do que quando a gente faz uma contratação que a gente fala, ai, graças a Deus, né? Agora Nesse aqui eu agora acertei. vai. Agora vai. Pois é. Camila, vou fazer outra pergunta direcionada a você. Um estudo no Reino Unido, né, concluiu que trabalhadores felizes são 20% mais produtivos. O que gestores podem fazer para os funcionários serem mais motivados a realizar suas tarefas e acabar cumprindo metas também? Como eu falei, é um processo, né? A Processo. gestão de pessoas, ela tem que ser pensada estrategicamente e ser feita através de um processo. Primeiro, é construir uma boa cultura organizacional, Exato. né? O que é uma cultura organizacional? Vou dar um exemplo que a gente diz que os filhos são reflexos da criação dos pais. Sim. Os funcionários é reflexo da liderança. A empresa é reflexo do dono. Então, se hoje você está reclamando da sua empresa, dos seus funcionários, olhe para você. Quem contrata é você, quem treina é você, quem investe é você, quem pode decidir sobre cultura é você. Então, os resultados dos seus funcionários, o resultado da sua empresa é de responsabilidade extremamente e unicamente sua. Segundo ponto, como eu falei, processo de contratação. Faça boas seleções, estude a vaga, estude quais requisitos você quer, quem são as pessoas que você quer, estude o perfil de cada pessoa e contrate bem. A partir daí, você começa a desenvolver outras políticas em paralelo, que o que seria? Treinamento e desenvolvimento profissional. As pessoas precisam. A gente vê que hoje o salário ele não está mais em primeiro lugar. As pessoas querem primeiro se sentirem realizadas profissionalmente e depois é o dinheiro. É claro que não justifica uma remuneração, mas às vezes você tem um funcionário na sua empresa e tem uma política de gestão de pessoas tão boa que ele recebe uma proposta por um salário até um pouco maior, mas ele fala assim, mas será que eu vou ter viagem de negócio igual eu tenho nessa empresa? Mas será que no meu aniversário vão me dar um bolo igual eu ganho nessa empresa? Mas será que eu vou ter treinamento e oportunidade de crescimento igual eu estou tendo nessa empresa? Acho que esse pouco a mais aqui não vai fazer diferença para mim, não. E ele continua na sua empresa.
Mas O reconhecimento. O Né? Tem um reconhecimento. Feedbacks, reuniões periódicas com a equipe, ouvir espaços, né, internos, onde a equipe se sinta acolhida, é importante também. Sistemas de gamificação, de recompensas, não só salarial, mas, né, de outros âmbitos. Eu até desenvolvi aqui em Macaúbas um sistema de gamificação com algumas empresas que buscam os critérios muito, muito legais, padronizados, né, para cada empresa. Então, assim, se você quer desenvolver uma boa política de gestão de pessoas, o primeiro passo é reconhecer. Salário não é reconhecimento. Salário é o que você paga para a pessoa em troca do serviço dela. Ponto. Direito trabalhista é o mínimo que você pode dar para o seu funcionário. O mínimo. Então, quando a gente fala de reconhecimento, a gente diz elogios, feedbacks, recompensas, treinamentos, desenvolvimentos, um fardamento, no mínimo, digno para o seu funcionário usar. Cadeira, mesa, um computador que funcione. Então, você precisa primeiro pensar, é um ser humano que tem aqui na minha empresa e ele precisa do instrumento para trabalhar. Às vezes, você joga uma pessoa numa sala ou joga uma pessoa em um lugar, não treina ela, só diz assim, eu quero que você venda tanto disso aqui e vá-se embora. E aí, final do mês, tome. Não vendeu não, o que está acontecendo? E tome. Aí, bate a meta, aí você faz o quê? Dobra a meta. Nem espera respirar. Você mina a produtividade da pessoa. Exato. Você tem que ter um estudo. Sua meta baseada em quê? Por que a meta desse mês é essa, do outro mês é essa? A gente tem que ver, tem que analisar tudo. É claro que se a empresa não for bem, o funcionário precisa, às vezes, ser demitido, a economia, a gente tem toda essa questão. Mas se você tem funcionários felizes, sua empresa vai bem. Porque você consegue ir levando e entendendo, né, partindo do pressuposto de que cada funcionário é único, o primeiro passo é você conhecer o perfil do seu funcionário. O primeiro passo é esse. Se você não conhece o perfil do seu funcionário, você não sabe a linguagem que você vai usar com ele, você não sabe as ferramentas que você vai usar para motivar e engajar, você não sabe qual setor da sua empresa ele vai se encaixar melhor. Então, primeiro de tudo, é conhecer o perfil do seu funcionário. E aí, depois, em paralelo, vem todas essas outras práticas, né, de gestão de pessoas aí. Eu tenho exemplos que a gente usa na CIMAC, que eu me orgulho muito de dizer. A gente tem o Dia Feliz, né, que no dia do aniversário o funcionário ele não trabalha, é o dia feliz dele. E aí, se a Alessandra estivesse aqui, ela ia dizer assim, ainda ganha um bolo depois. E ainda tem o bolo, que a gente comemora, assim, os aniversários. Dia dos pais, dia das mães, quem é pai, quem é mãe recebe sua lembrancinha. Na Páscoa, todo mundo recebe seu chocolate. O morômetro, nós temos um morômetro no mural interno, onde a gente mede o humor dos nossos funcionários, né? E ali a gente consegue ver como é que ele passou aquela semana, se ele está em dias difíceis, se ele está melhor, a gente consegue ir vendo e detectando, e às vezes até intervindo. Quando está ali no vermelho, no amarelo para o vermelho, a gente consegue intervir e saber por quê. Reuniões de equipe, né? Que a gente reuniões de equipe, toda sexta-feira, 11 horas, se você chegar na CIMAC, é dia de reunião de equipe. Treinamentos e capacitações constantes, planos de carreira, né? A gente tem uma política muito aberta a crescimento profissional ali dentro. Então, a gente consegue criar que o funcionário vai escalando, né? De acordo com as necessidades deles, e aí muitas outras coisas. Temos um sofá na cozinha, temos o cafezinho com a bolacha. Gente, café, água, é o mínimo que a empresa pode oferecer para o funcionário, pelo amor de Deus. Parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia, mas que se pegar, 70% das empresas em Macaúbas não tem café e água para os funcionários. E é o mínimo, assim. Como é que você quer que a pessoa cuide da sua empresa se você não cuida dela? Pois é, a alimentação é importante, né? Então, fica muito essa reflexão, né? Eu tenho certeza que se os funcionários se sentirem, se os seus funcionários se sentem cuidados, eles vão cuidar da sua empresa. Pode ter certeza. E o cliente vê. Quando a gente chega para ser atendido num lugar que o funcionário vem com aquela cara de mal-estar, você sabe que o ambiente de trabalho não é bom. A gente sente. E só acrescentando, o tema é tão importante que em 2020 a CIMAC fez aqui nas ruas mesmo de Macaúbas uma pesquisa de satisfação do consumidor, né? E foi perguntado se ele consome no comércio local, se ele consome na internet e tal.
Aí deu a porcentagem das pessoas que compram na internet, foi perguntado por que ele compra na internet, não no comércio, né? Aí perguntou se era preço, qual que era. Em primeiro lugar, era atendimento, que as pessoas identificavam que o atendimento aqui em Macaúbas era ruim. Então, assim, esse tema é tão importante que na palestra isso vai ser abordado, que as dicas, estratégias, se o empresário aplicar, fazer tudo o que a Camila está falando, essas estratégias, essa reformulação dentro da empresa, isso impacta, inclusive, no atendimento, né? E se se impacta no atendimento, vai influenciar também mais vendas, né? Que é um dos pontos a ser melhorado aqui no comércio que nós temos aqui na nossa cidade. Com certeza. Agora são 12h51. Camila, a palestra que abordará esse tema sexta-feira agora, né? Dia 24, sexta-feira, fechará as ações do mês de março para as mulheres. Explica mais para o pessoal como será. O mês de março, a CIMAC, através do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, desenvolveu aí uma série de ações, né, para as mulheres, com o tema A Força de Ser Mulher, né, nos negócios. E aí a gente trouxe para Macaúbas uma ação com as mulheres da Feira da Agricultura Familiar. O tema foi Ser Mulher na Agricultura e nos Negócios, onde a gente teve ali profissionais para falar da autoestima, do autocuidado e do empoderamento feminino com elas. Foi uma tarde muito gostosa lá na CIMAC. Na quinta-feira passada nós estivemos em Buquira, lançamos o programa Mulher Empreendedora em Buquira. Agora nós já temos um grupo, né, de mulheres empreendedoras de Buquira que se reúnem e se fortalecem. E aí a gente fecha com essa palestra de sexta-feira com a Alana Salles, que a ação do SEMEC nesta palestra a entrada da palestra é um absorvente e um sabonete. Aí o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura vai fazer os kits e doar para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, você que vai na palestra, vai pegar seu conhecimento, vai captar as estratégias aí para ter mais felicidade dos seus funcionários aí no seu ambiente de trabalho e ainda vai contribuir para essa ação linda que as mulheres da CIMAC estão desenvolvendo, né? A presidente do Conselho, Elange, que vem brilhando aí nessa representatividade e você ainda vai estar contribuindo para que chegue, né, um pouco mais de dignidade para essas mulheres que precisam. Com certeza. Agora, a palestra sobre a palestra aí, ela é do Sebrae, trazida pela CIMAC, com a palestrante a Alana Salles. Quem quiser participar, André, eu quero ir sexta, como faz? Pois ainda dá tempo de fazer as inscrições, tá? Nós temos um link disponível na nossa bio do Instagram, tá? A inscrição é só os dados mesmo pessoais, né? E os dados da empresa, né? O CNPJ. É só fazer o cadastro ali. Quem tiver alguma dificuldade no link, não conseguir, pode ligar lá na CIMAC, tá? No telefone 77999585016, que a gente faz inscrição lá para a pessoa, né? A inscrição é super fácil. E ratificando aqui, né, dessa importância, como Camila falou, o Sebrae é um grande parceiro nosso, né? O Sebrae fica encantado aqui quando vem para Macaúbas, porque tem muita demanda. Quando tem palestra, os empresários aqui, os funcionários, né, os colaboradores enchem lá o Centro Cultural, enchem todos os locais que a gente pega, né? Então eles gostam muito de fazer eventos aqui, porque eles entendem que o pessoal aqui de Macaúbas e Buqueira também, quando a gente faz lá, o pessoal consome bastante, né, esses eventos que a gente traz. É um grande parceiro nosso, então fica aí o convite para todo mundo que ainda não fez inscrição, dá tempo ainda, tá? Só confirmando, vai ser sexta-feira agora, dia 24, às 7 horas da noite, no Centro Cultural, tá? Como a Camila falou, a entrada ali vai ser um absorvente, um sabonete, né, um produto de higiene íntima feminina, para a gente ajudar também essas mulheres em estado de vulnerabilidade social. Então fica aí o convite para todo mundo. Certo, então você quiser participar da palestra, com certeza adquirir conhecimentos aí para sua empresa, até para você também que quer, né, aprender muitas coisas, é só ir lá, né, fazer sua inscrição e participar da palestra sexta-feira. Agora são 12h55, a gente está chegando ao final do nosso almoço de negócios. Dá uma olhada aqui, quem está participando no nosso Instagram, tem um Gil Underline de Bahia aí, parabéns pela entrevista, diz aqui o Gil. Quem também está presente aqui é
A Giovana Sampaio, um abraço, Giovana. Cadê você por aqui? Demorando de vir no almoço de negócio. Vou deduzir aqui que na próxima será ela que vai vir. Oi, Será? já fechou. Bora ver. O Evaí Domingues também. A floricultura aí, né? A Irene, presente também. Elisete. Olha, Irene, abrilhantando nossa palestra com as Exato. flores. Olha, coisa boa. É a floricultura aí, girassol. E também a Elisete Oliveira, a Eliane Costa, a Mari Souza, o Gil que eu acabei de falar e a Lúcia. Toda a galera aí no nosso Instagram já segue a Macaúbas FM. Já curte aí, coraçãozinho na live e obrigado pela sua audiência. A vocês agradeço a participação de cada um. Fique à vontade, Camila e André, para os seus agradecimentos, mandar aquele alô especial. Eu queria agradecer, então, a você, Felipe, a Macaúbas FM, que sempre dá espaço para a gente aqui, né? Um grande parceiro nosso. Agradecer a todos os nossos associados, que sempre nos apoiam aí para a gente fazer esses eventos, né? Esses eventos é um fruto de um trabalho que a associação vem fazendo desde 92, né? Nós já vamos aí para 31 anos de ACIMAC. A gente sempre planta aquela sementinha na cabeça do empreendedor, de que, né, a união faz a força, e pode parecer um clichê, mas não é. A nossa associação é uma das associações mais fortes que nós temos aqui na Bahia. A FACEB, que é a Federação de Salvador, que nos dá um suporte, né? Sempre menciona isso, que a ACIMAC ela é uma referência aqui na Bahia. Existem associações em outros municípios que não têm o engajamento que a gente tem. E tudo isso é possível graças aos empresários, aos associados, né, que a gente tem, que nos dão um apoio muito grande. Nós estamos batendo aí 300 associados, não só em Macaúbas, Boqueira, Bipitanga, todas as cidades aqui vizinhas, né? E pedir mais uma vez essa participação de todo mundo na palestra. Vamos lá encher o Centro Cultural, porque é conhecimento e isso vai gerar resultado para nossas empresas, né? E você também, que não é associado, que tiver interesse em saber o serviço da CIMAC, entre em contato com a gente tem um prazer de fazer uma visita, explicar como é que funciona a associação, para a gente fortalecer o nosso comércio local aqui, que está precisando, né? A gente precisa deixar o comércio mais forte, porque tem empresas abrindo aqui bastante, né? Todo dia abre uma empresa aqui, ou seja, tem espaço para todo mundo dentro da associação. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Macaúbas é a cidade do empreendedorismo. Com certeza, Rapaz. Eu estava analisando esse dia forte daqui, o pessoal está empreendendo legal. Com certeza. Criativo, né, pessoal aqui. Demais. Eu queria reafirmar os agradecimentos de André, né, em nome do nosso presidente, Léo Mendonça, em nome de Lange, presidente do SEMEC também, agradecer a confiança sempre no nosso trabalho. E queria dizer uma frase, assim, que ela me choca um pouco, mas eu gosto bastante dessa frase. Cultura é o que o seu... Peraí, eu gosto bastante dessa frase. Cultura é o que o seu funcionário sente no estômago, no domingo à noite, em relação à segunda-feira de manhã. E aí eu convido os empresários que estão nos ouvindo a repensar, né? O que é que eu estou causando no meu colaborador? Sabe quando dá domingo, que a gente vai chegando à tardezinha à noite, vai dando aquela depressão. A música do Fantástico. Aquele enjoo, aquela coisa ruim no estômago, porque no outro dia a gente tem que trabalhar. Sabe quando a gente acorda na segunda e fala, meu Deus, não vejo... Sem animação. Quando a gente acorda na segunda e fala, meu Deus, não vejo a hora de chegar a sexta-feira. Será que nós somos pessoas que estamos vivendo só esperando o final de semana, esperando as férias, esperando o feriado? Ou será que a gente junto consegue construir uma política de gestão de pessoas agradável para que a gente viva em paz e viva feliz, realizado, satisfeito no nosso ambiente de trabalho, passando isso para o nosso cliente, passando isso para o nosso consumidor e reverberando aí, né, nas metas e nos resultados. Pois é, para refletir, né? Encerrando aí com uma reflexão. Camila Cunha aí, botar a galera para refletir, pensar direitinho aí. E aí, tem que trabalhar para ajudar a crescer junto com a empresa. O funcionário tem que crescer junto com a empresa. Acho que Com certeza. é a base aí, o principal da empresa, né?